tenho orado, Senhor. Eu tenho levantado, tem dias que eu não aguentei levantar no momento certo, mas eu levantei depois. Porque não é fácil. E eu levantei hoje de manhã, falei com meu pai, seu pai, estou sentindo uma angústia. E eu estava angustiado, e quando eu fico angustiado, eu preciso que vai acontecer alguma coisa, mas eu não sei ainda falar o que é. Mas eu sei que é algo espiritual. E aí o pastor agora aqui orando para mim, Deus usou ele para falar o que ele estava sentindo em glória a Deus. a glória de Deus. Então, confirmação das coisas de Deus é sério. Eu tenho orado nos lugares e pedido a Deus para julgar a minha causa, que a causa está na mão dele, que tudo está na mão do Senhor. Glória a Deus. Que o Senhor prometeu para nós, irmãos, está de pé. Quando o Senhor fala que é nosso, é nosso. Quando o Senhor fala que deu, Ele deu. Então, a minha filha, a minha família é promessa do Senhor. Aleluia. A nossa família é promessa de Deus. E nós temos que acreditar que a nossa família é promessa, mas para essa promessa ser cumprida, nós temos que buscar, nós temos que entender, nós temos que adorar, nós temos que se entregar diante do Senhor Jesus. Não é diante do homem, não é diante da mulher, não é diante do irmão, da irmã, mas sim diante de Deus. Porque nós apenas estamos aqui na frente, pela graça e misericórdia do Senhor, para que o Espírito dele possa nos usar e possa nos tomar e falar com a igreja de maneira tal que elas possam entender que aquele que busca no Senhor são como os montes de Sião. Glória a Deus. Então nós temos que buscar no Senhor, nós não temos que buscar ninguém, nem irmão, nem irmã, mas nós temos que crer, porque a palavra fala: crede no seu prosperas e prosperarás. Aleluia, Jesus. A palavra fala isso. Então nós temos que crer. E hoje eu creio, pela graça de Deus, através de muita busca, o Senhor tem colocado no meu coração, o Senhor tem me tomado de maneira diferente para a glória dele. Porque não é fácil, irmãos. Muitos podem ver ali o que está acontecendo, mas ninguém vê a noite, as madrugadas, ninguém vê o processo, a passagem de muitos, como foram, como é. Ninguém vê a luta, a peleja. Só vê naquele momento que Deus está tomando, que Deus está falando. As pessoas querem ser assim, mas não querem buscar. As pessoas querem fazer, mas não querem obedecer. Glória a Deus. E se hoje chegamos nesse ponto, se hoje chegamos onde Deus quer, é porque Deus ensinou, é porque Deus passou na engenhoca, Deus passou no processo, Deus veio amassado. E Deus amassa o barro que Ele quer. Deus amassa o barro quando Ele quer fazer um passo novo. Glória a Deus. E as promessas de Deus estão de pé, irmãos. Olha, irmãos, eu vou falar com vocês ontem. O pastor me deu lá, mandou uma mensagem falando que hoje eu iria trazer uma mensagem. Eu falei: Deus, tudo é para honra e glória do teu nome. Olha, Deus, eu vou orar. Eu tive que sair ontem para casa da minha tia, que era o aniversário, para levar o meu irmão. E quando eu cheguei, irmãos, para a glória de Deus, eu ajudei e comecei a buscar o Senhor. O Senhor tinha me dado uma palavra antes na minha mente. Só que naquela palavra que o Senhor me deu, era para eu meditar para mim, em cima do que as pessoas possam julgar. Ou seja, ele estava falando comigo para a gente tomar cuidado com o que nós falamos, porque o que nós falamos depois pode vir contra a nossa vida. O Senhor está falando para nós ter misericórdia dos outros, porque se nós pedimos misericórdia por um ou por outro, o Senhor também vai ter misericórdia de nós. Mas se nós não pedimos misericórdia, a palavra fala assim, que também o Senhor não vai ter misericórdia quando Ele for cobrar. Você já imaginou? Jesus cobrando com misericórdia não é fácil, irmãos. Imagina sem misericórdia. É forte, irmão. É forte. Amém? Foi Tiago, olha, eu lembro aqui agora. Foi Tiago 2,12, que fala assim, ó. Tiago 2,12, vou ler rapidamente para os irmãos entenderem. O Senhor falou comigo tremendamente. Tiago 2,12, ó. Assim falai e assim procedei, como devendo
ser julgado pela lei da liberdade. E lá no 13 fala assim: porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia, e a misericórdia triunfa sobre o juízo. Tiago 2, 12 e 13. Olha, eu olhei essa palavra ontem, aí eu fiquei meditando, misericórdia. Mas eu falei: Deus, essa é a palavra que eu quero ler. Aí eu orei novamente, sabe, irmãos? Orei novamente. Só que eu entendi que aquela palavra ali, o discernimento, Deus me mostrava que Ele estava querendo falar comigo através dessa parte aqui. Não é? Assim falar e assim proceder. Ou seja, o que nós falamos, nós temos que fazer. Ou seja, não tem como eu falar algo, não tem como Deus usar eu para falar algo e eu não viver aquilo que eu estou falando. Ou seja, eu tenho que viver aquilo que eu estou falando. Porque senão aquela palavra não vai se tornar bênção, ela vai se tornar emoção para mim mesmo. Sabe por quê? Porque tem muitas pessoas pregando aquilo que ele não está vivendo, e depois está colhendo aquilo que ele também não está querendo. Entendeu? Olha só para vocês verem. Aí orando, irmãos, eu falei: Deus, é a palavra que eu vou pregar, Pai, não é essa. O Senhor me mostra com essa palavra, o Senhor me deu esse discernimento para entender que essa palavra é para mim. O Senhor me perdoa se eu tenho falado algo, se eu tenho feito algo, para que o Senhor não venha contra a minha vida. Senhor, me perdoa. Que através dessa palavra eu possa mudar. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus fala assim: enquanto não conhecemos, nós estamos incertos. Deus ainda perdoa. Mas depois que conhecemos, irmãos, o peso é maior sobre a nossa vida, sabe? Porque é melhor que não conheça do que conhecer e não praticar. Porque enquanto não conhecemos, Deus ainda leva em consideração. Mas depois que nós conhecemos a palavra, depois que nós sabemos o efeito dela, nós temos que nos manter na vigilância. Porque o inimigo usa sem querer. Porque em momento de fragilidade, nós como cristãos, o inimigo possa tentar tirar nós do sério e fazer com que nós abrimos a nossa boca e falamos as coisas que Deus não quer. Não precisa ser a palavra de palavra não, irmãos. Pode ser uma palavra que às vezes, mal falada, se transforma em maldição. Entendeu? Aí eu fui e ajoelhei novamente. E veio à minha mente. Aí Deus trouxe a meu coração. Primeira Tessalonicenses 2:9. Primeira Tessalonicenses 2:9. Eu falei: Deus, o que o Senhor quer falar? Primeira Tessalonicenses 2:9. Eu fui abrir a palavra para meditar. E falei: Deus, se essa é a palavra que o Senhor quer que eu pregue, se essa é a palavra que o Senhor quer que eu leve a mensagem dentro da casa do Senhor, porque primeiro essa palavra vai falar comigo, Senhor. Mas se essa é a palavra que o Senhor me testifica através da abertura, me testifica através do louvor, me testifica através da oração, me testifica através da forma que o Senhor quer. Irmãos, quando o pastor estava pregando também para a glória de Deus, quando o servo do Senhor estava pregando, Deus usou os achos do servo para a confirmação da palavra. Ele foi em 1 Tessalonicenses 5, depois voltou em Saulo, que é Paulo, a confirmação da palavra. Os achos a serva dele também aqui em cima, a esposa do teu servo. E uma parte Deus chamou ela aqui no finalzinho para testificar da palavra que Deus queria falar para a igreja de Deus. Não é? Para a glória do Senhor. Então, eu falei: quando a gente está em espírito e verdade, para a glória de Deus, porque eu, irmão, sou falho como qualquer outro. Não sou melhor do que quero ser. Sou pecador, sou falho. Porque a palavra já fala que nós somos pecadores, nós somos falhos. Santo é Deus, Santo é o Filho, o Pai, o Espírito Santo. Amém, irmãos? Então eu gostaria que a Maria Igreja abrisse a palavra do Senhor Jesus Cristo em 1 Tessalonicenses 2:9. Amém?
Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor. Glória a Deus, aleluia. Obrigado, Senhor, obrigado, Senhor. Aleluia, Senhor. Aleluia, Santo, Santo, Santo. Aleluia, Senhor. Oh, glória a Deus, aleluia, Senhor. Senhor da glória, trouxemos 1 Tessalonicenses 2, 9. Amém? Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Tessalonicenses, irmãos, está no finalzinho, próximo de Timóteo, antes de Apocalipse, antes de Tiago, antes de Hebreus. Amém? O irmãos está aqui. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia, Senhor da glória. Como hoje nós sabemos que é culto de família, irmãos. E culto de família, mais uma vez, pela misericórdia de Deus, Ele se faz presente nesta casa. Ele está aqui com seus anjos, nos guardando, guerreando a nosso favor, a favor da nossa família, do nosso lar. O Senhor está aqui mais uma vez na casa dele, querendo trabalhar na nossa vida, nos dando a oportunidade para a glória de Deus. Aleluia, Senhor, Deus é lindo demais. Irmãos, depois de Efésios, Filipenses, Colossenses, aleluia, aleluia, Senhor. Oh, glória a Deus, aleluia. Vou esperar baixar para eu ler a glória do Senhor. Que nós todos estamos em harmonia com o Senhor, né? E o Senhor fala assim, lá no começo já vai falar como Paulo exerceu o seu ministério. Como Paulo exerceu o quê? O seu ministério. Entre os Tessalonicenses. Amém? Aí no versículo 9 fala assim, porque bem vos lembrais, irmãos, do nosso trabalho e fadiga, pois, trabalhando de noite e de dia, para não sermos pesados a nenhum de vós. Vós pregamos o Evangelho de Deus. Vós e Deus sois testemunhas de quão santa, justa e irrepreensivelmente nos ouvimos para convosco os que crestes. Assim como bem sabeis, de que modo vos exortávamos e consolávamos a cada um de vós, como pai a seus filhos, para que vós conduzisseis dignamente para com Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Pelo que também damos sem cessar, graças a Deus, pois, havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, e recebeste não como palavra de homem, mas segundo é, na verdade, como palavra de Deus, a qual também opera em vós os que crestes. Porque vós, irmãos, haveis sido feitos imitadores da igreja de Deus que na Judéia estão em Jesus Cristo, porquanto também procedeste de vossos próprios concidadãos, ao mesmo que os judeus lhes fizeram a eles. Falando assim no 15, os quais também mostrarão ao Senhor Jesus e os seus próprios profetas, e nos têm perseguidos e não agradam a Deus, e são contrários a todos os homens. E no 16 vai falar assim, e nos impedem de pregar aos gentios as palavras da salvação, a fim de encherem
sempre a meditar a medida de seus pecados, mas a ira de Deus caiu sobre aqueles até o fim. Amém? Glória a Deus. Somente até aqui podem aceitar e aplaudir e agradecer o nome de Deus. Amém? Senhor Deus, Senhor Pai. Eis-me aqui, meu Pai, com a abundância do coração do céu, meu Pai. Que o Senhor possa tocar os meus lábios nesta manhã. Mais uma vez, pela tua graça e pela tua misericórdia. Para que o Senhor não venha ser glorificado e exaltado nessa terra. Porque tudo isso aqui é para a honra e glória do Senhor. Pai, glória e os teus anjos aqui mais uma vez nesta casa. Em concordância com a oração do céu. Que o Senhor guarde este lugar. Em nome de Jesus, a entrada e saída, meu Pai, aqui dentro. Derrama o teu fogo, derrama a tua graça, renova a tua igreja a caminhar em nome de Jesus. Entre cada mente e cada coração, que cada um, meu Pai, possa sair daqui diferente de mim e sair da mesma forma que entrou, e o teu Espírito possa nos tomar em nome de Jesus, em nome do Pai, do Filho e Espírito Santo. Amém? Glória a Deus, aleluia. Irmãos, porque bem, vós lembrai, irmãos, do nosso trabalho e da fadiga. Ou seja, o Senhor está falando para nós lembrar do nosso trabalho e da fadiga. Ou seja, não podemos andar fadigados com o serviço, com o dia a dia. Não podemos andar fadigados com tudo, porque tudo provém do Senhor. Porque o Senhor está falando aqui esta manhã para nós podermos colocar primeiro o reino de Deus e a justiça dele, e as demais vai ser acrescentada. Nós não podemos andar com a nossa mente cansada pensando no que fazer amanhã, no que comer amanhã, no que fazer, como fazer. Sabe por quê? Porque o Senhor está nos ensinando e nós temos que ser manso e humilde, assim como Ele foi. Então, irmãos, está falando da fadiga. Quantos têm andado fadigados nos dias de hoje? Quantos têm andado perdidos? Quantos têm andado aí preocupados? O que está acontecendo com a conta? Como que vou pagar? Como vou pagar? Como vou trabalhar? Não preocupe com o que vai fazer, com a conta de amanhã, o que vai pagar, sabe por quê? Porque aquele que está buscando a Deus, ele não deixa ser envergonhado. Porque aquele que busca a Deus verdadeiramente, irmão, o Senhor não envergonha, o Senhor, Ele opera, o Senhor, Ele supre as necessidades, porque o Senhor fala na palavra dele, para nós não preocupar, que tem uma parte da palavra do Senhor que vai falar assim. Olha, nem os animais do campo preocupam, sabe por quê? Porque eu cuido deles. Seja como os animais, como as pombas, como os animais. Olha, e animal que você vê pedindo a alguém alguma coisa, você vê eles aí na rua, você vê eles nos campos, ali os passarinhos ali voando, e ali eles comendo, ó, porque Deus está preparando. Eles vão de tanto em tanto, catando aquilo que o Senhor preparou para eles, sabe por quê? Porque eles não precisam preocupar, porque aquele que nos enviou é fiel para nos dar a vitória. Aquele que nos enviou é fiel para nos manter, é fiel para nos cumprir com a palavra dele. Sabe por quê? Porque nós estamos debaixo de promessa, irmãos. Olha, irmãos, aqueles que estavam ali no deserto caminhando com Moisés, me fala que dia que aquele povo passou necessidade, que dia que aquele povo passou dificuldade, que dia que aquele povo passou sem uma peça de roupa, sem o que calçar, sem o que comer, sem o que beber. Aquele povo tinha tudo que Deus mandava. Deus enviava maná do céu, Deus enviava água da rocha, fazia brotar na rocha para eles verem: eu sou Deus, eu sou a rocha. A palavra vai dizer que nós temos que estar, nós temos que estar de pé, nós temos que estar na rocha, nós temos que ser estruturados. Sabe por quê? Para que quando vier o vento, nós não vamos abalar. A nossa casa tem que ser construída na rocha. A nossa casa não pode ser construída na areia. A nossa casa não pode ser construída na palha. A nossa casa tem que ser construída na palavra de Deus. Tem que ser construída na presença de Deus, na confiança de Deus, na casa de Deus. Porque nós sabemos que nós estamos na presença de Deus, e onde há a presença de Deus, o mal tem que bater e retirar. Nós temos que confiar no Senhor. Não deixa fatigar nosso coração. Não deixa o inimigo tomar a nossa mente. Não deixa o inimigo colocar no nosso pensamento
quem nós vamos fazer agora? Não preocupe, irmão, sabe por quê? Esses dias eu estava lá trabalhando, vou contar aqui. E eu falei para Deus, o pastor tinha me chamado, Deus usou ele para falar que eu ia trazer uma mensagem um outro dia para trás. E eu estava dentro do carro. Eu falei, Deus, eu estou sem tempo, Senhor. Mas eu sei que o Senhor é Deus que providencia o tempo. Eu sei que o Senhor é Deus do tempo, do presente e do futuro. O Senhor é o Deus que nos encarna. Prepara um tempo para mim ler a tua palavra. E aí eu parei, eu pensei, quando a tua vontade, Deus, você vai preparar um tempo. Não vai tocar mais meu aplicativo. E chegou o momento que eu parei o carro. E aí eu comecei a meditar na palavra. E o aplicativo ficou lá. E ele estava assim, ó. O dia estava cheio. Festa para todo lado, irmãos. E o aplicativo bombando ali, aquele negócio todo, não parava de me chamar. Irmão, naquele momento eu comecei a ler a palavra, eu comecei a chorar. Jesus começou ali, naquele momento, através de louvor, tocar o meu coração, falar comigo. E eu ali sentindo a presença, e eu ali clamando, e eu ali em mistério dentro do carro, a glória de Deus, naquele momento, irmãos. Deus confirmando aquela palavra. Eu falei, Deus, terminei de ler. Se for a tua vontade que eu vá, eu não trabalho mais. Eu vou com o aplicativo ligado para casa, para a glória do Senhor, e não vai tocar. Mas se tocar, eu sei que o Senhor quer que eu continue trabalhando. E no meio do caminho, esse aplicativo tocou e me enviou outra floresta. E eu fui uma atrás da outra chamada. Irmãos, olha só o que o Senhor fez. Quando nós separamos o tempo para Deus, como a palavra fala, primeiro buscar o meu reino e a minha justiça. O Senhor é fiel para cumprir. O Senhor multiplica porque a palavra de Deus fala assim: eu raio pouco e muito te colocarei. Naquele momento que eu desliguei aquele aplicativo, naquele momento que eu fiquei, que eu fiquei parado ali com aquele aplicativo ligado, 1h15, aquele aplicativo não tocou. 1h15, aquele aplicativo não tocou. Porque o Senhor está no negócio. E quando eu saí, ele tocou. O tempo que eu terminei de fazer as minhas corridas, acabou no finalzinho. Faltou poucas horas para deixar o aplicativo. Eu fiz muito mais do que o tempo que eu estava preparando. Para a glória de Deus. Deus preparou muito mais, irmãos. Junto com o que eu já tinha ganhado, Deus preparou muito mais do que os outros dias que eu trabalho. Aquele tempo que eu separei para Deus, Ele foi fiel comigo. Ele falou assim: seja fiel no pouco, pelo muito eu te colocarei. Então eu fui fiel porque na palavra de Deus eu estou buscando o reino, a justiça de Deus. Eu quero saber da presença dEle, eu quero saber do poder dEle, eu quero viver o sobrenatural de Deus. Porque eu quero que Deus faça comigo como Ele tem falado. Eu quero que Ele me toma do sobrenatural para a glória dEle, o nome dEle ser glorificado. Porque Ele falasse assim: eu te tirei, eu te chamei, eu te pedi, examado no ventre da sua mãe, te santifiquei, e tu foste chamado como profeta nessa terra. Eu te farei de tu. Olha assim, Ele falou com Abraão: de tu te farei uma grande nação. E Ele cumpriu através da vida de Abraão. Ele fez uma grande nação. E quando Ele fala que nós somos chamados, e fomos chamados e remido e lavado. Pode crer, irmãos. E quando o Senhor fala, Ele cumpre. Olha, irmãos, pela graça de Deus, irmãos, eu fiquei muito feliz. Olha, irmãos, Deus está me abençoando para a glória dEle. Deus está me abençoando, sabe, irmãos? Quando a gente começa a entregar o Senhor, quando a gente começa a confiar mais, as coisas começam a acontecer. Quando a gente tira a nossa mão e deixa a mão do Senhor, aí Ele começa a operar. Mas para Ele operar, nós temos que tirar a nossa mão, irmãos. Nós temos que entender: Pai, não sou eu, mas sim o Senhor. Então o Senhor fala: não fadiga, pois trabalhar noite e dia para não sermos pesados a nenhuma de vós. Ou seja, trabalhamos noite e dia, né? Noite e dia, para não ser pesado a nenhum de vós. Ou seja, pregamos o Evangelho de Deus. Ou seja, nós temos que pregar o Evangelho de Deus. Nós temos que trabalhar de dia e temos que à noite também adorar o Senhor. É trabalhar de dia e de noite glorificar o nome de Deus.
de noite buscando em nome do Senhor pela nossa casa, pela nossa família. Porque quando nós estamos na igreja buscando o Senhor, Ele está na nossa casa dando livramento. Ele está na nossa casa trabalhando no nosso meio. E o Senhor fala: vós e Deus sois testemunho de quão santa, justa e irrepreensivelmente os ouvemos para convosco os que crestes. Ou seja, poucos são os que crêem, né? Tem muitas pessoas que falam, mas não crêem. Ou seja, irmãos, nós temos que crer, nós temos que acreditar, nós temos que confiar, nós temos que pensar e imaginar. Deus vai acontecer, o Senhor falou que vai, amém, e começa a buscar. Deus, olha, eu estava buscando, falando: Deus, julga minha causa, Senhor, julga minha causa, Senhor, julga minha causa. Igual eu estou pedindo aí para julgar, porque essa causa não é minha. O Senhor fala na tua palavra que não precisarás pelejar, porque eu vos pelejarei por vós. Ele pelejará por nós, irmãos. Nós não precisamos pelejar por nada, não, porque a palavra é dele, o poder é dele, é ele que faz. Então, o Senhor pelejou e continua pelejando. Irmão, aqui fala que Paulo, você vê, apesar de terem apanhado e sido presos, violando os direitos dos cidadãos romanos, Paulo e Silas, que aqui escrevem justos lá, cantaram juntos. Ou seja, mesmo Paulo sendo apanhado, tendo sido preso. Por que ele foi apanhado e foi preso? Porque ele estava pregando o Evangelho de Deus, porque ele estava pregando a palavra do Senhor. Irmãos, nós não precisamos ter medo de falar a palavra de Deus, nós não podemos ter medo de falar o nome do Senhor. Mas Paulo estava ensinando para o povo que nós temos que ir pregar o Evangelho. Paulo estava ensinando que o povo tem que fazer a obra de Deus. Paulo ia fazer a obra de Deus, ele ia fazer a obra de Deus. No verso que Jesus fez, Jesus foi fazer a obra. Jesus saía caminhando, Jesus saía pregando, Jesus saía falando o nome do Pai. E eu viro. E o pai fala assim: ninguém pode ir ao pai senão pelo filho. Ele ensinava: vocês não podem ir até meu pai se não passando por mim. Vocês não podem ir até meu pai se não obedecendo a mim. Você não pode chegar no meu pai e bater lá se não escutando a minha palavra, que é a palavra do pai. Porque eu não faço de mim, mas sim do meu Pai Celestial. Ou seja, tudo que o Senhor Jesus estava falando, tem uma parte da Bíblia que fala: eu não falei nada de mim, mas tudo que eu falei foi o meu Pai que me mandou falar. Então ele falou, foi o Pai dele que falou com ele para falar. Ele não colocou ele em momento algum que ele fazia, que ele podia, que ele queria, não. Ele não fazia o que ele queria, ele fazia aquilo que o Pai mandava. Assim não é os nossos filhos. O Senhor vai ensinar o caminho, a verdade, para que cresça e permaneça, e na velhice se lembrará, não esquecerá. Porque o caminho que nós ensinamos para os nossos filhos é o caminho que eles vão se lembrar quando se tiver maior. E é esse caminho que o Senhor quer que nós ensinamos para os nossos filhos. Porque os nossos filhos é a nossa família. A nossa esposa é a nossa família. Os nossos maridos é a família da esposa. Todos são uma família. Então o Senhor levantou a família para ser unida a buscar junto. A palavra fala que o homem crente ora para a mulher descrente. A mulher crente ora para o homem descrente. Irmãos, aqueles que têm, Deus falou. Aqueles que não têm, irmãos, para a glória de Deus, eu sou forte. Eu sou forte, irmão. Porque Ele que nos conforta, Ele que dá a paz. Tem momento que você vai sentir tanta paz que eu falo: Deus, eu estou entendendo o que está acontecendo. Deus, eu quero sentir a tua presença. Deus, eu quero sentir a tua presença. Glória a Deus. Irmão, tem momento que eu quero sentir a presença depois que a gente
selado pelo Espírito Santo de Deus. Depois que Deus manifesta a presença em nós, a gente sente falta da presença de Deus. A gente não quer mais ficar sem sentir a presença. Então nós temos que voltar no primeiro amor. O primeiro amor vai quando Saulo, né? Saulo teve um encontro com quem? Com Deus. Porque Saulo era perseguidor, Saulo perseguia o povo de Deus. Saulo matava o povo de Deus. Mas chegou o momento que Davi vai falar que Saulo foi perseguido, sabe por quê? Porque o que ele fazia no passado, Deus permitiu acontecer com ele, para ele ver como que era ser perseguido. Aquele foi o espinho na vida de Paulo. Ele também foi perseguido pelos cristãos. Ele também foi perseguido pelas pessoas, da mesma forma que ele perseguiu os cristãos. Mas só que ele teve um encontro com Deus. Ele teve um encontro maravilhoso, como todo mundo sabe. Quando ele estava perseguido, Deus chegou diante dele, porque ele queria chegar até uma cidade onde estava o povo reunido para esconder, porque todo mundo tinha medo daquele homem que era Saulo. Todo mundo tinha medo de Paulo. Aquele homem era um homem violento, era um homem que, onde ele chegava, ele fazia um estrago. Mas só que sabe o que acontece, irmãos? Não era ele que fazia o estrago, não, era o que manifestava na vida dele. Porque o que fazia ele fazer aquilo era o que manifestava na vida dele, era o mal que estava na vida dele. Era aquilo que ele precisava ser liberto, porque aquele homem só enxergava com o olhar carnal, mas ele não tinha olhar espiritual. E quando aquele homem teve um encontro com Deus, Paulo, por que me persegue? Ele tomou um susto, porque veio aquele clarão na frente. Naquele momento, Paulo já tinha ficado cego, já não via mais nada. Então Deus já tinha tampado a visão dele carnal. Sabe para quê? Para trabalhar na visão espiritual. Às vezes, irmão, nós não estamos vendo carnalmente. Às vezes, irmão, nós temos que pedir Deus misericórdia para nos libertar, para nós ver espiritualmente. Porque Deus não tem isso aqui físico para a gente, não. Deus quer que a gente veja espiritual, as coisas do Espírito dele. Sabe por quê? Porque é lá que nós vamos viver. Nós não fomos feitos para as coisas terrenas, nós somos feitos para as coisas celestiais. Porque quando Adão foi feito para a eternidade. Não foi feito para só um momento que não, irmãos. Foi feito para a eternidade. Por isso a Bíblia vai relatar que Adão viveu mais de 900 anos. Ele viveu muito mais de 900 anos. 930 anos que Adão viveu. Sabe por quê, irmãos? Quem que vive 930 anos? Ninguém. Mal a pessoa vai conseguir viver hoje 100 anos. Pessoas com 98 anos, 99, quando chega a 105 anos, é pela glória, é graça de Deus. A geração de hoje, se chegar a 70, 80 é muito. Então, a palavra está cumprindo. Nos fins dos tempos, os dias se abreviarão, as horas passarão mais rápido, né? Os segundos. Então, o quê? Diminuirão também o quê? O tempo de vida. Então, o tempo de vida vai diminuir. Tudo diminuindo. Os dias estão o quê? Corridos. Nós programamos uma hora assim, vamos fazer isso, daqui a pouco você vai ver. Então você fazer tudo que você programou. Então nós temos que entender: Jesus está voltando. Jesus está voltando. Vamos pegar no Senhor. Vamos apresentar nossa família para Deus. Vamos pagar preço para Deus pela nossa família. Porque quando nós pagamos preço para Deus, irmãos, Deus ele vê. A pessoa acha que está fazendo escondido, que Deus não está vendo. Mas Deus está vendo tudo. Ninguém faz escondido aos olhos de Deus, que ele não vê. Ele pode esconder do homem, mas do Senhor Jesus ninguém esconde nada não. Mas ele esconde do homem, até enquanto o homem, Deus não usa ele para mostrar. Só vai esconder do homem daquele que não é de Deus, daquele que Deus não está com ele. Porque aquele que Deus está com ele, nada passará despercebido. Sabe por quê? Porque quando Deus quer usar, quando a pessoa está na presença de verdade, quando a pessoa está de verdadeiramente entregou a ele a vida para Cristo, irmãos, até no pensamento Deus leva o homem ao nome de Deus, porque ele é Deus. Ele permite que a pessoa veja do profundo para você entender que ele é com ele. E com ela. Então, irmãos, hoje eu posso vivenciar essa coisa. Porque
Porque hoje eu estou na presença de Deus, hoje eu estou numa casa abençoada por Deus, hoje eu estou com uma família para a graça de Deus, pela misericórdia, que Deus tem usado grandiosamente pela glória do nome do Senhor. Hoje eu vejo a presença de Deus diferente, hoje eu vejo a minha vida diferente. A graça de Deus, Deus tem operado muito na casa do Senhor, juntamente a família, a vida que estão com Deus. A glória de Deus. Irmãos, e assim como bem sabeis de que modo vos exortávamos e consolávamos a cada um de vós, como pai a seu filho. Ou seja, o pai, ele vai exortar o filho, porque sabe que o filho está precisando ser exortado. O pai vai corrigir o filho, porque sabe que o filho está precisando ser corrigido. O pai não vai corrigir o filho sem que ele não precisa ser corrigido. O filho não fez nada, o pai vai corrigir, não tem motivo. O pai só vai corrigir o filho quando ele faz alguma bagunça, quando ele faz alguma coisa que o pai não agrada. O pai fala, filho, não pode fazer isso, mas tem filho que está fazendo. Aí o pai fala assim, agora chegou o momento, eu vou ter que falar com ele, porque senão ele vai continuar. E o pai vai ter que exortar para ele o quê? Para ele não piorar a situação lá para frente. Só que aí o filho, quando ele não é obediente, ele não vai escutar o que o pai falou. Mas só que vai chegar lá na frente, vai acontecer algo que o pai tinha falado com ele, e ele vai falar assim, meu Deus, meu pai tinha falado comigo, e eu não vou obedecer. E agora aconteceu. Mas agora não adianta chorar, sabe por quê? Porque Deus falou para não fazer, por que você fez? Por que você não obedeceu? Não é? Então acontece. Mas quando a gente é obediente, irmãos, a gente fala assim, glória a Deus. O pai falou, olha, não aconteceu, olha, eu fiz, obedeci meu pai. Olha como eu estou sendo abençoado. Olha o que está acontecendo na minha vida. Porque a palavra de Deus fala que a obediência gera o quê? Bênção. E a obediência vai gerar maldição. Quantas pessoas têm hoje aí na vida não recebido por falta de obediência? Obediência, irmãos, é o mínimo detalhe. A palavra vai dizer assim: crede nos seus profetas e prosperarás. Só a gente também escutar o que o profeta de Deus falou, porque foi usado pelo povo de Deus, e você não obedecer um pouquinho assim, você já vai se dar de mal. Vai se dar de mal. Porque você vai crer e prosperar, mas quando crer e obedecer, não adianta crer e obedecer. Porque vai prosperar como se não tem obediência. Vai se cumprir como se não tem obediência. Aconteceu comigo, irmãos. Já falaram comigo, não faz isso, eu fui lá e fiz. Não faz aquilo, eu fui lá e fiz. Mas sabe o que acontecia? Tudo desandava para o meu lado. As coisas estreitavam para o meu lado. Toda vez que eu colocava minha mãozinha lá, o negócio apertava para o meu lado. Irmãos, eu chorava, eu ficava triste, eu ficava angustiado, eu ficava triste, sabe? Mas sabe o que era? Era desobediência. Eu podia reclamar? Não, sabe por quê? Porque foi me falar para não fazer. Então, irmãos, hoje eu falo, não faça, obedeça. Porque a desobediência gera maldição. A desobediência atrasa a vitória de Deus. A desobediência atrasa a sua alegria. Ela demora mais para chegar, sabe por quê? Porque às vezes você fica triste, mas você desobedeceu. E ali é um processo que Deus permite para você não fazer mais, para você saber que ali você não pode, quando alguém falar, quando Deus falar, não faça. Cumpra, obedeça, fique distante, Deus. Não seja mais a minha mão, mas que seja a tua mão. Senhor, opera. Senhor, eu não tenho força mais que o Senhor da glória. O Senhor entre nessa ferida, o Senhor entre e faça, Senhor. Porque eu não tenho força, mas a minha força vem do Senhor. Maior o que está em mim do que o que está no mundo. Então nós temos que entender: maior o que está em nós do que o que está no mundo. Porque o Senhor fala: a minha palavra é lâmpada para os teus pés e luz para os teus caminhos. Então a palavra é lâmpada e luz para os nossos caminhos. Se a lâmpada está o quê? Na frente o quê? A lâmpada está iluminando. Então eu estou caminhando e estou vendo ela. A
A partir do momento que a gente vê esse caminho mais aquela luz, então significa que nós temos que olhar o que está acontecendo. Tem pessoas que estão caminhando aí e estão vendo a luz, mas não. Tem pessoas que estão caminhando no escuro e achando que está na luz. Sabe por quê? Porque está cego espiritualmente. Não tem discernimento, não tem sabedoria, não tem visão. E pede Deus para tirar as escamas dos olhos, os comichões dos ouvidos. Porque é algo que fica o quê? Paralisando, é uma paralisia. Para repreender em nome de Jesus. Que Deus repreenda essas paralisias nas pessoas. Porque o inimigo veio para ser não roubado, destruir e matar. Mas Deus fala, eu vim para dar vida e vida com abundância. Vida tremenda e vida eterna. Vida terrena, irmãos, é aprendizado. Vida eterna é eternidade por ele. Aqui é só passageiro. Não deixe os prazeres da carne tomarem a nós. Porque nós não podemos ser tomados pelas coisas das carnes, mas sim do Espírito Santo de Deus. Porque Saulo só teve um encontro com Deus a partir do momento que Deus levou ele a não enxergar. E prometeu que iria um homem lá. E tocaria nele e voltaria para ele. E ele viu, mas só que ele não viu mais com o olhar da carne de Deus. Ele já começou a ver no Espírito. Ele começou a agradecer o nome de Deus. Ele começou ali, naquele momento, ele foi tomado de maneira diferente. Aquele homem ali foi tomado com a presença, com o poder do Senhor. Ele foi transformado com apenas 3 dias, né? 3 dias para a palavra. 3 dias. Aquele homem foi tomado diferente. É assim que Deus fala. Deus fala, na minha vida ele tem algo, na sua ele tem outro, na da dela ele tem outro, no pastor é outro, na esposa é outro, na filha são outro, nos filhos são outro. Cada um Deus tem um chamado, Deus tem um propósito, cada um Deus tem uma obra. Então, para essa obra continuar, nós não podemos apagar a chama, porque é o fogo. Aonde há chama, há fogo. Porque aonde quando nós continuamos na presença, quando nós continuamos lendo a palavra, nós continuamos jejuando, continuamos orando, nós estamos perto da presença de Deus. E a presença continua ali, o fogo continua ali. Mas quando nós começamos a passar da palavra, a passar da oração, a passar do jejum, a presença vai se distanciando. E aí a sombra vai aproximando. O inimigo vai tentando voltar a vida a nós. Porque quando nós estamos buscando, irmão, o fogo está aqui. Então esse fogo não pode apagar. Esse fogo tem que manter aceso. E outro, irmãos, ele fala, pelo que também damos, sem cessar, graças a Deus, pois haver recebido de nós a palavra da pregação de Deus. E recebeste, não como palavra de homem, mas segundo na verdade como palavra de Deus, a qual também opera em vós os que crestes. Amém? Olha, a palavra de Deus opera. Nós cremos, nós vamos receber hoje, vamos sair todos daqui cheios da palavra do Senhor. Receber essa palavra de Deus. Porque essa palavra é que está nos curando, é que está nos libertando, é que está nos sustentando, é que está nos edificando. Não é? Então, porque vós, irmãos, haveis sido feitos imitadores das igrejas, ou seja, imitadores das igrejas, imitadores de Cristo, de Deus. Porque Cristo não é igreja? Então, nós somos a igreja. Nós estamos aqui na igreja. Porque Cristo desceu, porque Cristo veio, porque Cristo ensinou, não é? E de levar o meu evangelho por todas as criaturas. Então, quando fala assim, e de levar o meu evangelho por todas as criaturas, o Senhor está falando por todas, aqueles que estão precisando. Quantas pessoas estão lá fora necessitando da palavra dele? Quantas pessoas estão lá fora caídas? Quantas pessoas estão lá fora sedentes da palavra de Deus? É isso que Deus está ensinando. Até nós tomar uma atitude e sair do nosso comodismo e começar a fazer o evangelho do Senhor. Porque tem muitas pessoas que estão acomodadas, não podem ser acomodadas. Não foi assim quando Elias estava lá? Elias estava acomodado lá no cantinho dele. Deus estava mandando o povo levar comida e o quê? E a água dentro do riacho. E ele estava lá. Mas teve um momento que Deus foi, tirou ele de lá. Mandou o anjo levar o alimento, falou assim, grande é a sua caminhada. Como é isso que é grande a sua caminhada? Ou seja, Deus falou que parou não, né?
também estamos guerreando na presença de Deus. Nós temos que continuar marchando. Aqueles que Deus já deu os dons, né, pastor? Aqueles que Deus já deu e entregou para Ele, irmão, nós temos que fazer mesmo. Nós temos que fazer mesmo. Deus entregou para mim, Deus entregou para todos, nós temos que fazer. Eu falo com Deus, Deus me ajuda. Senhor, me ajuda. Eu tenho muito que fazer na tua presença. Eu tenho muito que fazer para a tua obra. Me ensina como fazer, me mostra, não me deixa cego. Porque a palavra de Deus fala, tem como um cego guiar outro cego? Não. O cego, ele é guiado por quê? Por outra pessoa que vê, porque ele não vê. Então, a liderança, ela é gerada na igreja pela presença de Deus e pelo poder de Deus. A liderança, ela vê. Sabe por quê? Porque Deus permitiu. Então, a liderança, ela vai guiar porque ela vê. Porque como que uma pessoa que não tem a visão vai guiar? Né, pastor? Como que vai guiar? Sendo que Deus não permitiu? Porque há muitos enfermos e doentes dentro da casa do Senhor. Estão fazendo a aula de qualquer maneira, não estão tendo visão, não estão vendo nada, e estão fazendo da vontade de Deus, não da vontade de Deus. Estão tomando santa ceia de qualquer maneira, tomando o corpo, comendo o corpo, tomando o sangue. Examinar ti após ti mesmo. Examinar a ti, pois a ti mesmo. Quer dizer, examinar a nós mesmos. Então nós não podemos tomar, irmãos. Tem pessoas que acham que a Santa Ceia é só um simples suco de uva e um pão. Não é. O Senhor falaste que é o corpo dele. O suco é o sangue dele. E aquele que tomar comida do meu corpo, se fortalecer. E aquele que tomar do meu sangue, vai o quê? Se encher do Espírito dele. Vai se fortalecer. O corpo, ele vai nos reforçar, ele vai nos dar força. O sangue vai se derramar, o Espírito Santo de Deus, a presença dele vai se manifestar cada vez mais forte na nossa vida. Porque o sangue significa que não teremos sede, né, pastor? Tomando a água, a samaritana não tomou da água, falou assim: aquele que tomar daquela água nunca mais terá sede. Ou seja, sede é a presença de Deus. Sede nas coisas de Deus. Olha, não vai ter sede de quê? De fazer o errado. Não vai ter desejo de fazer aquilo que fazia. Por quê? Vai ter sede da palavra, vai ter sede de orar, vai ter sede de buscar. Mas não vai ter mais vontade de praticar o que praticava no mundo. Não vai ter mais vontade de praticar as coisas erradas. Não é? Então, irmãos, e fala assim: os quais também mataram o Senhor, ou seja, Jesus e os seus próprios profetas, e nós tem perseguidos e não agradam a Deus, e são contrários a todos os homens. Ou seja, o Senhor está falando daqueles que nos perseguem, né? Daqueles mesmos que perseguiram Jesus, daqueles mesmos fariseus que falavam as coisas de Deus, mas não falavam de Deus, falavam da vontade dele. Ou seja, falavam a palavra ao contrário, não viviam o que pregavam, pregavam, mas não viviam. Judas, a palavra vai dizer, entregou o seu próprio Jesus, né? Judas era discípulo, entregou Jesus. Olha só para você ver. Então o fariseu foi hipócrita, porque ele beijou, né? Para você ver, abraçou Jesus, mas entregou. Mas nós vamos ver muito isso aonde? Dentro da nossa própria casa, da nossa família. Aquelas pessoas que nos abraçam, aquelas pessoas que falam aquilo, a nossa própria parentela. Ah, que você é isso, que você é aquilo, mas por trás está metendo. Por trás está falando mal. Pessoas que riem na sua frente, mas por trás inveja aquilo que você tem. Pessoas que falam na sua frente uma coisa, mas nas costas fazem outra. Então nós vamos viver todos os dias. Jesus tinha 12, no meio dele ali, ó, foi enganado, mas ele sabia que ele ia ser enganado, porque ele é Deus, ele é Jesus, né?
Mas Deus fala assim: do mundo tereis aflições, mas tenha de bom ânimo. Eu venci, vós também podeis vencer. Então, não preocupe, irmãos. Nós vamos ter batalha, nós vamos ter peleja, mas o Senhor é conosco, amém? O Senhor é conosco. Somente eu tenho aqui, irmãos. O Senhor me conduziu para a glória de Deus, da Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Espero que essa palavra venha andar conosco hoje até a eternidade de Cristo. Amém? Que ela não venha sair da nossa mente, não venha sair do nosso coração. E essa palavra venha ser um alimento nosso do dia a dia. Nós vamos nos alimentar destas palavras do Senhor, para a glória de Deus. Amém? Você está na mesa com a glória aqui, amém? Para a glória do Senhor. Glória a Deus. Gostaria que todos se colocassem de pé, em nome de Jesus, estendessem as suas mãos para a glória do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor. Que o amor de Deus e a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo sejam com vós todos, e o Senhor leve-os em paz e guardem esta semana de vocês, que o Senhor abençoe e repreenda todo mal, toda seta, toda inveja e todo investido inimigo, que o Senhor nos leve para casa em paz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, amém? Glória a Deus, que sejam as bênçãos do Senhor, em nome de Jesus, amém? Palmas de Deus, amém? Oi, Yara, é só apertar na bolinha, Yara? É uma gelada, né?